novembro de 1274. A praia de Komoda, na ilha de Tsushima, ainda cheirava a maresia fria quando o primeiro vigia avistou o horizonte escurecer. Não era tempestade, eram velas, centenas de velas mongóis rasgando o mar do Japão, carregando uma força que o mundo japonês ainda não conseguia imaginar. O chão tremeu sob os pés do sentinela. Ele correu. Susukekuni, governador militar de Tsushima, subiu ao penhasco mais alto da costa e começou a contar os navios. 10, 20, 50, 100. Parou de contar. Havia navios demais. O mar inteiro parecia ter se transformado em madeira, ferro e morte. Cada embarcação carregava guerreiros treinados para demolir reinos. Tsushima tinha 80 homens. O que trouxe o exército mais poderoso do mundo àquelas praias não foi acaso, foi silêncio. Por 6 anos, o Japão ignorou cada carta de Kublai Khan, neto de Genghis Khan, senhor da China, da Coreia e de metade do mundo conhecido. 6 anos de mensagens crescentes, 6 anos de resposta zero. Nenhum reino havia ousado tanto e sobrevivido. A primeira carta chegou em 1268, lacrada com o selo imperial mongol. Era direta: reconheça nossa soberania, envie tributos ou enfrente as consequências. O shogunato de Kamakura leu, releu e fez o impensável. Não respondeu, nenhuma palavra, nenhuma recusa formal, apenas silêncio absoluto, como se Kublai Khan fosse irrelevante. Se essa história já está te prendendo, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Cada episódio mergulha fundo nos momentos que moldaram o mundo. Não perca nenhum. Mas por hora, volte a 1268, porque o silêncio do Japão estava prestes a custar sangue. Muito sangue. Kublai Khan não esquecia. Em 6 anos, mensageiros mongóis cruzaram o mar do Japão repetindo a mesma exigência, cada vez mais ameaçadora. E durante 6 anos, o Japão permaneceu em silêncio. Era uma provocação que desafiava toda a lógica militar. Os mongóis tinham conquistado a Europa Oriental, a Pérsia, a China inteira. Ninguém os ignorava e sobrevivia. Nos portos da Coreia, especificamente em Mahan e na Baía de Japo, uma frota estava sendo erguida. 900 navios de guerra. 15.000 guerreiros mongóis e chineses. 8.000 soldados coreanos forçados a servir. 23.000 homens armados com armas que o Japão jamais havia visto e táticas que os samurais não conseguiam imaginar. Enquanto a frota mongol tomava forma nos estaleiros coreanos, os samurais de Tsushima treinavam com suas katanas, aperfeiçoavam a pontaria e meditavam sobre a morte honrosa. O Bushido era seu código, combate individual, honra acima da vida, anunciar nome e linhagem antes de atacar. Era um código belo, rígido e completamente inadequado para o que vinha. Os mongóis não lutavam com honra, lutavam para vencer. Usavam flechas envenenadas, atacavam em grupos, nunca anunciavam seus nomes. E tinham algo que aterrorizaria os samurais acima de qualquer espada: bombas de pólvora. Esferas de ferro recheadas de explosivos que, ao impactar, explodiam em fragmentos letais com um som ensurdecedor como o trovão dos deuses. Outubro de 1274. A frota zarpou da Coreia em direção ao leste. 900 navios em formação, carregando o maior exército que o mar entre a Coreia e o Japão já havia suportado. O destino era Tsushima, a ilha guardiã, o portão de entrada para o arquipélago japonês. Se Tsushima caísse, o caminho para Kyushu estaria aberto. Kyushu era o coração do Japão. No penhasco, Sukekuni desceu devagar. Seus generais o aguardavam na base da rocha com rostos de homens que já sabiam a resposta, mas precisavam ouvir a pergunta. O governador olhou para cada um deles. 80 guerreiros, 20.000 inimigos. A matemática era brutal, simples e implacável. Havia algo maior em jogo do que a vida de 80 homens. As opções eram 3: rendição,
Entregar a ilha, poupar as vidas, trair a honra. Fuga, cruzar o estreito até Kyushu, alertar o shogunato, sobreviver com a sombra da covardia. Ou resistência, ficar, lutar, morrer, e com essa morte comprar tempo para que o continente soubesse o tamanho real da ameaça que chegava pelas águas escuras do Oriente. Sukekuni tomou a decisão. Eles ficariam, não por ilusão de vitória, não por desejo de morte gloriosa, mas porque se 80 homens não lutassem ali, o shogunato em Kyushu não saberia a dimensão do que estava vindo, não mobilizaria o país, não construiria muros, não prepararia defesas. A morte deles seria o alerta mais importante que o Japão jamais receberia. Um cavaleiro foi enviado antes da batalha. Cruzou o estreito em um barco pequeno, carregando uma mensagem devastadora. Frota imensa chegou. Tsushima vai cair. O inimigo não é grupo de piratas, é invasão total. O cavaleiro remou na escuridão sem saber se chegaria a tempo, como se o destino de uma nação dependesse de seus braços e da escuridão do mar. A frota mongol ancorou na baía de Komoda. Os primeiros barcos tocaram a areia. Guerreiros saltaram na água rasa e avançaram em formação perfeita. Escudos à frente, arqueiros atrás, infantaria nas flancos. Era uma máquina militar que havia esmagado exércitos 100 vezes maiores. Os 80 samurais os aguardavam na praia, katanas empunhadas, imóveis como estátuas de ferro. Takesaki Suenaga era um dos guerreiros de Tsushima, jovem, treinado, cheio da convicção que o Bushido forjava nos homens desde a infância. Ele montou seu cavalo, avançou em direção aos mongóis e gritou seu nome e linhagem em voz alta, como exigia a tradição samurai. Esperava que um guerreiro respondesse, esperava um duelo. Recebeu 3 flechas, uma no ombro, outra na coxa. A terceira matou o cavalo. Suenaga caiu, rolou na areia molhada e tentou se levantar. Ao seu redor, seus companheiros avançavam e caíam. Os mongóis não respondiam aos desafios. Não lutavam em duelos, simplesmente atiravam, cercavam, eliminavam. Não era uma batalha, era um protocolo de extermínio executado com precisão fria. Um samurai chamado Shiro Michinobu viu Suenaga caído e tomou uma decisão em fração de segundo. Carregou direto contra a linha mongol, gritando, desviando a atenção dos inimigos. Os mongóis se viraram. Michinobu caiu crivado de flechas, mas naqueles segundos cruciais, Suenaga conseguiu rastejar para fora do campo de batalha. Sobreviveria, seria testemunha do massacre. Os samurais ouviram algo que nunca tinham ouvido. Um assobio agudo no ar, seguido por uma explosão que sacudiu a terra sob seus pés. As bombas de pólvora mongóis chegaram como som, depois como fogo, depois como fragmentos de ferro cortando tudo em seu caminho. Cavalos enlouqueceram. Alguns samurais pensaram ser magia. Outros, a ira dos deuses. Era tecnologia. Sukekuni assistiu seus homens caírem um a um. Viu a formação mongol avançar como maré irresistível sobre a praia de Komoda. Tomou sua katana pela última vez. Havia a tradição. Quando a derrota era inevitável, o guerreiro podia morrer lutando ou pela própria mão com dignidade. Sukekuni não escolheu nenhuma das duas. Carregou direto contra o centro da formação. Os 23 samurais restantes o seguiram na carga final. Gritando, brandindo as katanas, jogando seus corpos contra um muro de escudos e lanças mongóis. Nenhum sobreviveu. A batalha de Komoda durou menos de 3 horas. 80 samurais mortos. Milhares de mongóis, praticamente ilesos. Para os invasores, havia sido apenas um aquecimento antes da guerra real. Tsushima caiu em 2 dias. Os poucos samurais que restavam em vilarejos remotos tentaram organizar resistência. Lutaram, morreram. Não houve poesia nessas mortes. Não houve honra celebrada em versos, apenas sangue no barro e corpos sem sepultura.
Mas algo crucial havia acontecido antes da queda. O mensageiro tinha partido antes do primeiro tiro. Os mongóis não apenas matavam soldados. Tinham uma tática de terror psicológico aperfeiçoada em 40 anos de conquistas. Fazer o próximo alvo se render antes da batalha chegar. Capturaram centenas de civis, mulheres, crianças, idosos e sacerdotes. Depois fizeram algo que seria gravado na memória japonesa por séculos como o símbolo máximo da brutalidade estrangeira. Perfuraram as palmas das mãos dos prisioneiros, passaram cordas pelos buracos e penduraram os cativos vivos nas laterais dos navios como estandartes humanos. Imagine ser um defensor na próxima ilha, vendo a frota se aproximar com corpos balançando nas embarcações, pessoas ainda vivas, pessoas gritando. Essa era a mensagem, isso espera quem resistir. Cabeças foram empilhadas na praia como aviso. A contagem macabra dos mongóis era precisa e calculada. Tsushima estava completamente subjugada. A frota içou as âncoras e seguiu para o próximo alvo. A ilha de Iki, apenas 50 quilômetros ao norte, ainda mais próxima de Kyushu. Se Iki caísse, os mongóis estariam às portas do Japão continental. O comandante de Iki, Taira Kagetaka, já sabia o que havia acontecido em Tsushima. O mensageiro chegara dias antes com o relato completo, as formações mongóis, as bombas, o massacre total. Kagetaka tinha algo que Sukekuni não tivera: tempo, dias de preparação. Podia organizar uma defesa real, escolher o terreno, fazer cada metro de Iki custar um preço alto. Kagetaka preparou barricadas nas praias, posicionou arqueiros nas colinas e evacuou mulheres e crianças para templos no interior da ilha. Dividiu seus 120 homens em grupos menores, espalhados em pontos estratégicos. Não repetiria o erro de Tsushima. Não carregaria informação aberta contra 20.000. Lutaria como fantasmas, golpear e recuar, sangrar o inimigo metro a metro. Em 20 de novembro, a frota mongol surgiu no horizonte de Iki. Kagetaka viu os 900 navios, viu os corpos pendurados nas laterais. Reconheceu alguns rostos, pessoas de Tsushima que conhecera em festivais e cerimônias. Agora eram cadáveres balançando com as ondas. Fechou os punhos, não havia mais espaço para contemplação. A batalha estava prestes a começar. As esferas de ferro explodiram entre os defensores na praia. Cavalos fugiram em pânico. Depois vieram ondas de arqueiros mongóis, milhares de flechas escurecendo o céu. Os samurais se abrigaram atrás das barricadas improvisadas. Então veio a infantaria, mas desta vez encontraram resistência organizada. Kagetaka havia distribuído seus homens em pontos-chave, colinas e passagens estreitas. Funcionou por algumas horas. Os mongóis tomaram a praia, mas quando avançaram para o interior, os samurais contra-atacaram pelos flancos em emboscadas relâmpago. Golpeavam e recuavam. Golpeavam e recuavam. Mataram dezenas, talvez centenas de mongóis. Mas os mongóis eram 20.000 e tinham o dia inteiro. As formações se adaptaram e foram cercando cada posição defensiva metodicamente. Os 120 samurais tornaram-se 100. Depois 80, 60, 40, Kagetaka foi ferido por uma flecha no lado, outra na perna. Sangrava, mas continuava dando ordens. Reagrupou os sobreviventes em uma pequena fortaleza de madeira no centro da ilha. Não resistiria a um cerco, mas talvez na escuridão da noite, alguns conseguissem escapar pelo mar. Os mongóis cercaram a fortaleza. Não atacaram imediatamente, esperaram, deixaram o medo crescer. Deixaram os gritos dos civis capturados ecoarem pelos muros de madeira. Deixaram os defensores imaginar o que estava vindo. Era uma crueldade calculada, milimetricamente precisa. Os mongóis sabiam que o terror que antecede a batalha mata tanto quanto qualquer flecha ou bomba. Depois lançaram as bombas uma após outra.
A fortaleza de madeira pegou fogo. As paredes explodiram em lascas incandescentes. Kagetaka saiu com seus últimos 20 homens. Não gritou seu nome. Não buscou um duelo honroso. Apenas lutou. Matou 3 mongóis antes de uma lança atravessá-lo. Caiu. Tentou se levantar. Não conseguiu. Um soldado se aproximou e ergueu a espada. Ikki caiu em um dia. 120 samurais mortos. Milhares de civis capturados. As mesmas atrocidades se repetiram. Mãos perfuradas, cabeças empilhadas, corpos pendurados nos navios. 2 ilhas, 200 guerreiros aniquilados em menos de uma semana. E agora a frota mongol apontava para Kyushu. 23 de novembro de 1274. Era o maior desembarque da história japonesa. O governador de Dazaifu, capital administrativa de Kyushu, ouviu o relato do mensageiro com crescente incredulidade. Uma frota imensa, armas que explodem como trovão. Tsushima e Ikki caídas. Shonitsunesuke saiu do choque e começou a agir. Enviou mensageiros urgentes a Kamakura. Ordenou que todos os samurais de Kyushu convergissem para a costa norte. A evacuação dos vilarejos começou imediatamente. Havia um problema fundamental. O Japão não tinha exército unificado. Não havia recrutamento em massa. Os samurais eram guerreiros de elite, mas poucos. Talvez 3.000 em toda Kyushu contra 20.000 mongóis que já desembarcavam. E os mongóis não perdiam tempo. Dividiam suas forças, avançavam pelo interior e construíam fortificações costeiras com a eficiência mecânica de quem conquistou metade do mundo. Os 3.000 samurais de Kyushu formaram a linha defensiva na costa de Hakata. Algo havia mudado neles. Os relatos de Tsushima e Ikki circulavam entre as fileiras como fogo. Todo guerreiro sabia que as táticas tradicionais significavam morte certa. Pela primeira vez na história samurai, a honra individual teria que ceder à sobrevivência coletiva. Era uma revolução silenciosa no coração do Bushido. Deixe seu like se essa história está te impressionando e me conta nos comentários. Você conhecia a Batalha de Tsushima antes desse vídeo? Poucos sabem o que realmente aconteceu nessas praias, mas o que vem agora é ainda mais extraordinário, porque naquela noite de novembro, enquanto os samurais recuavam para as colinas, algo no horizonte começava a se formar que mudaria tudo. Os mongóis desembarcaram em Hakata, esperando outro massacre fácil. As bombas explodiram, as flechas choveram, as formações avançaram, mas os samurais não carregaram individualmente em direção à morte, seguraram posição. Esperaram. E quando os mongóis chegaram perto o suficiente, contra-atacaram em ondas coordenadas. Era desajeitado, era improvisado, mas era infinitamente mais eficaz do que o suicídio heróico. Os mongóis avançaram na praia de Hakata, pagando um preço real. Para cada quilômetro conquistado, perderam dezenas de homens. A areia tornou-se um matadouro mútuo, diferente de tudo que os invasores haviam enfrentado desde que zarparam da Coreia. Os samurais recuaram para as colinas ao entardecer, exaustos e feridos, mas vivos. E então o céu mudou. O vento começou a soprar com força crescente. Era um tufão, um furacão do Pacífico, formado por dias em mar aberto que agora, na noite de 23 de novembro de 1274, golpeava a baía de Hakata com fúria absoluta. As ondas cresceram para 3, 5, 10 metros. Os 900 navios mongóis ancorados na baía começaram a colidir entre si. Marinheiros tentaram cortar âncoras e navegar para águas mais profundas. Era tarde demais. O vento os empurrava, as ondas os arrastavam. Navios chocavam-se contra rochas e partiam-se ao meio. Guerreiros dormindo no convés foram lançados ao mar. Os que estavam abaixo ficaram presos quando os navios afundaram. O oceano engoliu centenas de embarcações em questão de horas. Na terra, os mongóis desembarcados estavam presos. O vento era tão forte que não conseguiam ficar em pé. Na escuridão total,
Incapazes de ver a 3 metros, os mongóis ouviram algo pior que a tempestade. Os samurais atacaram. Conheciam o terreno. Moviam-se no escuro como fantasmas. Caíram sobre os acampamentos mongóis. Mataram, desapareceram, atacaram novamente em outro ponto. Os mongóis não conseguiam formar linhas defensivas. Estavam cegos, encharcados, aterrorizados pela escuridão e pelo vento. Ao amanhecer de 24 de novembro, a tempestade continuava com menos intensidade. Os samurais voltaram às colinas e olharam para a baía. O que viram foi uma visão apocalíptica. A costa coberta de destroços, madeira despedaçada, corpos flutuando, navios capsizados. Dos 900 navios, talvez 300 ainda estivessem à tona. Os mongóis em terra estavam completamente desmoralizados. O general mongol Qin Banqiong tomou a decisão mais difícil de sua vida: retirada imediata. Ordenou que todos os sobreviventes voltassem aos navios restantes. Abandonaram equipamentos, abandonaram os feridos, abandonaram toda a pretensão de conquistar Kyushu. A frota destruída içou o que restava de suas velas e navegou de volta para a Coreia. Dos 20.000 guerreiros que chegaram, 13.000 retornaram. Os japoneses assistiram os navios se afastarem da costa de Hakata. Não conseguiam acreditar. Tinham vencido, não por superioridade tática, não por número, mas pelo clima, por pura e inexplicável sorte. Ou talvez não fosse sorte. Nos templos de Kyushu, monges budistas e sacerdotes shintoístas haviam rezado sem parar desde que souberam da invasão. E quando tudo parecia perdido, a tempestade chegou. Os japoneses deram um nome àquele vento. Chamaram-no de kamikaze, vento divino. O vento enviado pelos deuses para proteger o Japão da invasão estrangeira. Era o nascimento de um mito nacional que duraria 700 anos, moldaria a identidade japonesa e faria um povo inteiro acreditar que sua terra era literalmente intocável por forças estrangeiras. Um mito poderoso, belo e terrivelmente perigoso. Mas havia uma pergunta que ninguém queria fazer em 1274. O que acontece quando os deuses não enviam um segundo milagre? Porque Kublai Khan não havia terminado. A invasão de 1274 foi apenas o primeiro teste, um reconhecimento de força. Agora ele sabia que o Japão era vulnerável, sabia que os samurais podiam ser derrotados e tinha 7 anos para preparar algo muito maior. No Japão, o regente Hojo Tokimune ordenou mobilização total. Tinha 23 anos quando enfrentou a primeira invasão. Agora tinha 30. Dedicara a vida inteira a preparar o Japão para o retorno mongol. Ordenou a construção de muros defensivos ao longo de toda a costa de Kyushu. Recrutou mais samurais. Treinou táticas novas. Pela primeira vez, o Japão preparava-se para a guerra total contra inimigo externo. Os muros começaram a surgir em Hakata, estruturas de pedra com 2 metros de altura cercando toda a baía. A ideia era simples e brutal. Se os mongóis não conseguissem desembarcar facilmente, seus números não importariam. Teriam que cruzar os muros sob fogo constante. Milhares de trabalhadores e camponeses foram recrutados para construir as fortificações durante anos de trabalho ininterrupto. Em Daidu, capital do Kublai Khan, o imperador estava furioso. A derrota de 1274 não havia sido militar, havia sido climática. Mas para os mongóis, derrotas não existiam, apenas atrasos. Sua reputação estava em jogo. Outros vassalos poderiam pensar em rebelar-se se o Japão permanecesse não conquistado. Kublai Khan ordenou a construção de uma nova frota, não 900 navios. 4.500. Não 20.000 guerreiros, 140.000. Construir uma frota de 4.500 navios não se faz em meses, mas em anos. Kublai Khan precisava de madeira, marinheiros e estaleiros funcionando dia e noite na Coreia e na China. E enquanto ele construía, o Japão preparava-se. Os 7 anos entre a primeira e a segunda invasão foram de paranoia constante e vigília permanente.
O Japão tornou-se uma fortaleza. Os muros de Hakata se estendiam quilômetro após quilômetro. Torres de observação eram erguidas em cada promontório. Flechas eram estocadas aos milhões. Os samurais eram treinados não apenas em combate individual, mas em formações de grupo. Pela primeira vez em sua história, os guerreiros japoneses aprendiam a lutar como unidade, não como heróis solitários isolados. Hojo Tokimune mal dormia. Visitava templos, meditava com monges e consultava sacerdotes sobre o significado do kamikaze. Havia sido um milagre único? Ou os deuses protegeriam o Japão sempre? Ninguém tinha respostas, apenas fé. E fé não para catapultas. Em 1281, espiões japoneses na Coreia enviaram relatórios alarmantes. A frota estava quase pronta. A invasão era iminente. Tokimune ordenou mobilização absoluta. Todos os samurais do Japão deveriam marchar para Kyushu. Não era um pedido. Era uma ordem sob pena de morte. Clãs que estavam em guerra civil por décadas teriam que abandonar seus conflitos e se unir. Pela primeira vez em gerações, samurais de todo o país lutariam sob uma única bandeira. 40.000 guerreiros concentraram-se em Kyushu, o maior exército que o Japão havia reunido. Verão de 1281. A frota zarpou, mas desta vez eram duas frotas. A primeira, com 900 navios e 40.000 guerreiros mongóis e coreanos, partiu da Coreia. A segunda, com 3.600 navios e 100.000 soldados chineses, zarpou do sul da China. O plano era que ambas se encontrassem nas costas de Kyushu e atacassem simultaneamente. Era a coordenação mais ambiciosa da era medieval. Desde o início, tudo deu errado. A frota coreana chegou primeiro em junho, sem esperar pelos chineses. O comandante Hong Dagu decidiu atacar imediatamente. Se esperassem, os japoneses teriam mais tempo. Atacaram Tsushima e Iki novamente, mas desta vez encontraram resistência preparada. Os japoneses evacuaram todos os civis, deixando apenas guarnições treinadas especificamente para guerrilha nas florestas. Quando a frota coreana chegou a Hakata, Hondagu viu os muros, 2 metros de pedra sólida cercando toda a baía. Atrás dos muros, milhares de samurais arqueiros aguardando, sem chance de desembarcar, sem sofrer baixas massivas. Hondagu ordenou o assalto frontal assim mesmo. Os mongóis tentaram saltar dos barcos e correr em direção aos muros sob chuva de flechas. Corpos se empilharam. Os mongóis recuaram para os navios. Hondagu percebeu que não podia tomar Hakata por assalto direto. Precisava da frota chinesa, dos 100.000 homens adicionais para cercar as defesas e atacar por múltiplos pontos. Mas a frota chinesa não chegava. Tempestades no mar da China Oriental. Problemas logísticos. Coordenar 2 frotas separadas por milhares de quilômetros era quase impossível com a tecnologia do século XIII. O calor de verão era brutal. A água potável começou a faltar. As provisões se esgotaram. Homens adoeceram. Disenteria. Febres. Ficar comprimido em navios de madeira sob o sol japonês era receita para a epidemia. E os samurais não ficavam parados. Organizaram ataques noturnos. Pequenos barcos com 10 ou 20 guerreiros aproximavam-se furtivamente da frota mongol no escuro, abordavam, matavam e desapareciam. Os marinheiros mongóis não conseguiam dormir. Cada rangido no escuro podia ser um samurai subindo a bordo. O moral estava destruído. As semanas de espera transformaram 40.000 guerreiros em homens doentes, com fome e aterrorizados. Então, em meados de julho, a frota chinesa finalmente chegou. 3.600 navios com 100.000 soldados frescos. Hong Dagu respirou aliviado pela primeira vez em semanas. Hong Dagu decidiu esperar alguns dias para reagrupar e planejar o ataque coordenado. Era uma decisão tática razoável. Era também a decisão que condenaria a invasão. Porque em 14 de agosto de 1281, o céu escureceu novamente.
Nuvens vieram do sul, negras e densas, girando em espirais que os marinheiros experientes reconheceram de imediato. Outro tufão, maior que o de 7 anos antes. Os comandantes mongóis entraram em pânico. Ordenaram levantar âncoras, abrir velas, buscar águas profundas onde as ondas fossem menos perigosas. Mas 4.500 navios não se movem rápido. Alguns estavam ancorados perto demais uns dos outros. Outros tinham âncoras presas. Outros simplesmente não tinham marinheiros saudáveis suficientes para operá-los. O vento começou a soprar. Suave a princípio, depois mais forte, depois com uma força que arrancava mastros dos convéses. As ondas cresceram para alturas impossíveis. 15 metros, 20 metros. Montanhas de água que erguiam os navios como brinquedos e os arremessavam contra as rochas. Hongdagu estava em seu navio capitânia tentando coordenar a retirada. Viu uma onda gigantesca se aproximar. Gritou ordens. Ninguém conseguia ouvi-lo. A onda atingiu o navio. Capsizou. Hongdagu caiu na água, tentou nadar. A correnteza o arrastou, desapareceu sob as ondas. Nunca encontraram seu corpo. Na terra, os samurais observavam das muralhas. Não conseguiam acreditar no que viam. A maior frota da história estava sendo destruída diante de seus olhos. Navios partindo-se ao meio, homens saltando na água e afogando-se em segundos. A tempestade durou 2 dias. 2 dias de vento implacável e chuva horizontal. Quando finalmente amanheceu em 16 de agosto, a baía de Hakata parecia um cemitério. Milhares de cadáveres flutuavam na água. Destroços de navios cobriam quilômetros de praia. Dos 4.500 navios da frota de invasão, menos de 300 permaneciam navegáveis. Era o apocalipse de uma armada inteira. Os sobreviventes mongóis estavam presos sem navios para voltar para casa, sem comida, sem água potável. Alguns tentaram se render, nadando em direção à costa com as mãos erguidas. Os samurais os executaram. Não havia prisioneiros. Não depois de Tsushima. Não depois das mãos perfuradas. Não depois dos corpos pendurados nos navios. A memória daqueles horrores fechou qualquer possibilidade de clemência. Por semanas, guerreiros japoneses vasculharam as praias, caçando mongóis escondidos em cavernas, florestas e vilarejos abandonados. Caçaram-nos como animais. Alguns sobreviventes cometeram suicídio antes de serem capturados. Outros tentaram lutar até o fim. Nenhum voltou para casa. Dos 140.000 guerreiros que partiram da China e da Coreia, aproximadamente 20.000 retornaram. 120.000 mortos. Kublai Khan recebeu a notícia em seu palácio em Daidu. Dizem que ficou em silêncio por horas. Depois ordenou a execução de vários comandantes sobreviventes. A China estava à beira da falência após construir 2 frotas gigantescas que terminaram no fundo do oceano. A Coreia estava devastada e os mongóis que haviam conquistado metade do mundo tinham medo do mar japonês. Os marinheiros sobreviventes contavam histórias. Diziam que os deuses japoneses protegiam aquelas águas, que qualquer frota que tentasse invadir seria destruída. A superstição se espalhava entre os veteranos como febre. Nenhum comandante mongol queria liderar uma terceira invasão. Ninguém queria enfrentar o kamikaze novamente. Kublai Khan morreu em 1294. Seu sonho de conquistar o Japão morreu com ele. Durante os próximos 650 anos, até a Segunda Guerra Mundial, nenhuma potência estrangeira tentou invadir o Japão. A Ilha das Katanas havia se tornado, na mente do mundo, uma terra intocável, guardada por ventos divinos que destruíam os ousados. Era uma crença construída sobre 2 tufões, sangue de 200 samurais e a memória de 120.000 afogados no fundo do mar. No Japão, o kamikaze se tornou mito nacional. Templos o celebravam, sacerdotes o pregavam, samurais o invocavam. Os deuses protegem o Japão.
Era uma crença que moldaria a identidade nacional por séculos. Faria os japoneses acreditarem que seu país era literalmente indestrutível e que qualquer inimigo suficientemente ousado para tentar a invasão seria destruído por forças que transcendiam a estratégia humana. Em Tsushima, onde tudo começou, os sobreviventes enterraram seus mortos. 80 samurais que ficaram quando poderiam ter fugido. 80 homens que sabiam que iriam morrer, mas lutaram assim mesmo. Não detiveram a invasão, não derrotaram os mongóis, compraram tempo, enviaram o alerta. Deram a Kyushu os dias cruciais de que precisava para preparar as defesas que talvez salvaram o Japão. Mas havia uma verdade desconfortável. Se eles tivessem fugido, se tivessem escolhido a vida em vez da honra, talvez a invasão tivesse tido sucesso. Talvez os mongóis tivessem estabelecido base em Tsushima sem resistência. Talvez tivessem chegado a Kyushu antes dos muros. Ou talvez nada disso importasse. Talvez o kamikaze viesse de qualquer forma. Os 80 samurais não sabiam